Ah, eu levei a rasteira do Zoom aqui. Voltamos, né? Depois da rasteira que o Zoom passou na gente. Eu não reparo ali embaixo que tem o tempo, ele avisa quanto tempo está faltando, mas, né? Vai se empolgando, falando e nem repara. Eu nem percebi também quantas pessoas estavam, né? Acho que era isso mesmo, né? Então, retomando aqui, pessoal, né? Para ficar claro que às vezes a explicação, como é muito teórica, e ela gera alguns efeitos que são parecidos, né? Então, para explicar, né, que o que tem efeito é a declaração de vontade. Nesse caso, por exemplo, não depende de homologação. A homologação serve para outra coisa. Eu tenho medo de ficar prolixo e vocês não conseguirem separar bem quais são as consequências de cada ato. Então, se tiverem dúvidas, se não entenderam, perguntem, eu explico de novo, né, sem problema. Tá? Muito bem. Aqui, né, tem uma consideração com relação à desistência da ação. Tá? Então, via de regra, toda declaração unilateral ou bilateral de vontade já produz efeitos assim que você se declara, assim que você pede. Juntou a petição, tá valendo. Agora, né, quando se fala em desistência da ação, né, para ter validade a desistência do processo, aí só vai produzir efeitos depois que o juiz homologar esse pedido. Por quê? Porque o papel do Poder Judiciário é sanar a lide, né? É resolver o conflito, acabar com o problema. Quando você ingressa com uma ação judicial, em tese, você tem um problema para ser resolvido, que não foi resolvido por outra maneira, né? Sobrou lá o juiz para decidir para você. E aí, quando você decide desistir da ação, né, a justiça não foi alcançada, em tese, né, porque não é um comunicado de acordo, né, falando, resolvemos o problema já, então o judiciário, obrigado, não preciso mais de você. Não, é uma desistência, não, às vezes nem se sabe o motivo. Então, o juiz ele vai analisar esse pedido de desistência, e a desistência do processo só tem efeito depois da homologação judicial. Tá? Então, que ainda assim pode causar algum prejuízo para algum terceiro, né? Então, tomar cuidado com isso. Tá? Então, fiquem atentos lá também. Quando for desistir do processo, tem que ter homologação judiciária para ter efeitos. Diga lá, Henrique, né? Isso, professor, aquelas declarações que você comentou agora há pouco, anteriormente, Aqui, em imediato, elas podem ser feitas em qual parte da ação? Em qualquer parte da ação? Qualquer fase? Veja, né? Depende, né, da fase do processo que está. Então, por exemplo, você não pode... na verdade, você pode, né? Dentro do processo, você pode pedir o que quiser, a hora que quiser. É claro, né, que obviamente isso vai depender de uma aceitação. Então, digamos que você entrou com a ação, ingressou com a ação, teu processo foi distribuído, caiu numa vara. Aí o juiz ele fala assim, autor, recebi o processo, vamos citar o réu. Daí ele te avisa, né? Ele te intima. Ele fala assim, como o direito civil agora, né? No processo civil, quem tem que enviar a cartinha de citação é você, não é mais a vara. Né? E aí o que você faz logo em seguida? Você entra com recurso, por exemplo. Você pode. Né? Seu recurso vai ser processado, uma apelação, por exemplo. Né? Que, nesse caso aqui, por exemplo, não teria cabimento nenhum. Né? Você pode ingressar com esse pedido e ele vai ser levado a cabo. Né? Ele vai ser, obviamente, vai ser indeferido, mas você pode juntar a qualquer momento. Tá? Então, declarações e petições você pode fazer a hora que for. Tem que atentar para o momento oportuno daquilo que você está fazendo. Então, um exemplo, né?
que eu falei na aula passada. Quando você precisa adicionar algum pedido no processo que não foi feito, né? Então você entrou com a ação, e aí ali no começo você percebe, putz, esqueci de fazer esse pedido aqui. Eu precisava pedir para o juiz lá, dano moral. Putz, esqueci de colocar os danos morais. Né? Quero que ia dar mais dinheiro ainda no processo e eu esqueci. Então você vai juntar uma petição, né, que seria um aditamento à inicial, você vai adicionar um novo pedido. Só que o que diz o Código de Processo Civil? Se for antes da citação do réu, beleza, ele nem precisa aceitar, né? E essa a tua petição vai ser aditada, né? E o juiz ele também não vai negar o pedido ali de pronto, desde que não seja nada absurdo, né? Obviamente, mas só vai aceitar, falar, tá, teve uma mudança na inicial, sem problema. Pode fazer esse pedido a qualquer momento. Se for depois, né, da citação, vai depender da aceitação do réu. Então, você também pode fazer o pedido, só que vai gerar efeitos diferentes. Né? O juiz ele vai receber, vai mandar intimar o réu, falar, ó, teve uma adição nesse processo de um pedido. Você concorda que esse pedido entre no processo? Aí o réu vai ter que se manifestar e falar que não. Então, a princípio, né, qualquer declaração que você queira fazer pode ser em qualquer momento do processo. Quem vai ter que atentar se tem cabimento ou não e se está em tempo de fazer é você, parte. Tá? Isso daí vai ser matéria, né, da disciplina de processo, dependendo de qual processo você estiver falando. Então, lá na disciplina de direito processo penal, você vai ver quais são os atos, né, que você vai poder praticar lá no direito penal. Então, digamos lá, desde da atuação no começo, lá, né, da fase do processo, quando você vai fazer a sua resposta à acusação, etc., tem que atentar para os prazos, mas, em princípio, você pode peticionar a hora que você quiser. Tá? Então, entrei com a ação. Hoje e amanhã eu quero pedir a desistência. Amanhã quero fazer um aditamento, né? Botar uma testemunha lá no rol já de cara que eu não tinha colocado. Ou eu falei na inicial que eu não queria fazer acordo e agora mudei de ideia. Não, se eu fizer uma proposta boa até dar acordo, então vamos colocar na inicial que eu aceito fazer acordo, por exemplo. Né? A qualquer momento, sem problema. A sua petição ela sempre vai ser Ok, obrigado. apreciada, beleza? Essa nem é dúvida? Professor, Obrigado. partindo do exemplo anterior que foi mencionado, no que envolve valores, vamos supor que foi solicitado aí um certo valor determinado na demanda. Uhum. Porém, o transcorrer do tempo não seria o valor equivalente para se suprir todos os danos. O juiz pode arbitrar um valor acima daquilo que foi requisitado? Vamos supor, foi pedido equivalente lá o dano a 2 meses, certo? Mas o fato é que foram 5 meses. Pode ser modificado esses valores? Não, você limitou seu pedido. Né? Você limitou seu pedido. O juiz ele não pode julgar, né, além daquilo que foi pedido. Né? Seria um julgamento ultra petita, né? Ultrapassou aquilo que foi pedido. Isso prejudica a outra parte, porque ela veio se defender, né, daquele. Então, assim, você, por exemplo, como advogado da parte, não tomou a cautela de consultar bem as testemunhas antes, né, da ação. E aí você está pedindo, digamos, esse teu exemplo, né, lucros cessantes aí, um acidente de trânsito em que o motorista do Uber ficou impossibilitado de usar o veículo, né? E na conversa ali ele fala contigo que que foram 2 meses, por exemplo. Né? E você vai para a audiência, tá? Não dizendo que vai ser responsabilidade do advogado, às vezes a própria parte fala uma besteira. Chega na audiência e ele muda a versão e fala, não, foram 5 meses que eu fiquei. Aí vem a testemunha e confirma isso, e fala, ele ficou sem carro 5 meses, o mecânico, por exemplo, que realizou o reparo. Então, na verdade, o valor teria que ser, né, os lucros que ele deixou, aquilo que ele deixou de oferir, de receber, por 5 meses. Só que na inicial você pediu 2. Você limitou o direito. Tá? Você não vai receber a mais. Diferente seria, né, se durante o curso do processo os danos ainda estão ocorrendo. Né? Porque daí seria uma perspectiva. Eu não tenho como saber quanto é exatamente ainda. Então, o que você pede?
os danos já causados, mais aqueles que se derem no decorrer da ação, né? Acontece, por exemplo, ação de alimentos, né? Você está fazendo uma execução de alimentos e o pai ou a mãe não estão pagando o valor da pensão alimentícia. Você pede os últimos meses lá não recebidos e aqueles que estão vencendo durante o processo, né? Para não limitar o direito. Tá? Mas cuidado, é uma boa pergunta, né? Se você limitar o direito do autor, o juiz ele não vai poder decretar a mais. Tá? O que pode mudar de valor, por exemplo? Né? Às vezes você pede valor, por exemplo, dano moral, né? Que é uma questão bem complexa. E respeitosamente, mestre, e no caso de pensão alimentícias, por laços sanguíneos, quando envolve daí. No caso, o avô, a avó, ou os tios ajudarem a pagar a pensão para o menor. Aí essa eu vou deixar para o professor de Direito de Família responder para vocês esses Tá bom, os alimentos, né, esses alimentos advindos aí dos familiares, né, que não são os responsáveis diretos, pai e mãe, né, ou curador no caso, né, porque é uma discussão longa também, é uma discussão longa. Mas aqui só para complementar esse ponto do valor da causa, é complicado no dano moral, né, porque quando você faz o pedido de dano moral, é difícil você saber qual vai ser a indenização, né? Cada juiz vai ter uma cabeça diferente, né? Vejam, o juiz ele deve ser imparcial, mas ele nunca consegue ser neutro, porque ele é ser humano, né? Então vocês não imaginam que possa acontecer, por exemplo, um caso assim, na hora de julgar lá um processo pedindo indenização por danos morais, num caso de consumidor em que está se reclamando lá um carro que foi comprado e deu um monte de problema no veículo, e a concessionária enrolou a pessoa, e jogava para cá e para lá, e não resolvia o problema, e gerou uma dor de cabeça absurda, e isso vai gerar dano moral. E o juiz, naquela semana, passou por todos esses problemas, iguaizinhos, né? E ele está, né, pé da vida lá, que ele comprou um veículo e ele passou por tudo isso, né? Isso pode dar uma pesadinha lá na hora que ele for dar essa sentença, né? Falar, desgraçada, é a mesma concessionária que eu comprei, não sei o que e tal. Claro, né? O ideal aí seria que ele declarasse a sua suspeição, né? O juiz seria suspeito para julgar. Mas, né, falando como ser humano, se ele não tem envolvimento direto, aquilo só chateou ele um pouco, às vezes ele tem uma ideia diferente do outro juiz, do qual é o valor, né, dessa dor. Às vezes para ele é maior do que para o outro. É só ver a discrepância de valores arbitrados a título de danos morais em vários processos. Claro que com o tempo isso a curva vai achatando, né? Não vai dando tanta diferença. Só que daí na inicial você pediu lá R$2.000, né? E o juiz acha que, putz, não, ele acha que é mais o dano, né? E às vezes daí ele pode adequar esse valor, né? Não vai limitar, nem sempre vai limitar, até porque é difícil prever, né, quanto vale. Nesses casos de danos morais, né, a ideia é jogar um pouquinho acima daquilo que você acha justo, tá? Mas não muito acima, que pode ter consequências negativas também. Aquilo que eu tinha comentado, que se você perder essa ação, você vai pagar honorários com base no valor da causa. E se você jogou um valor muito alto, né, o seu cliente vai sair prejudicado. Diga lá, Henrique. Não sei se cabe aqui perguntar agora, professor, mas você comentou da suspeição. Eu lembro que o Thierry até tinha falado sobre isso um pouco, mas me veio a curiosidade se tem algum requisitos para que seja declarado suspeição, ou se tem algum lugar que esteja descrito quais que são os tipos que dá para declarar suspeição, ou é mais discricionário, assim? Tipo, não, o juiz, tem sim. Não, tem definição legal. Né? Tem a definição legal, que deve ser que o juiz ele tem que se declarar, né? Ou suspeito ou impedido de atuar na causa, e daí tem diferença entre elas, né? Então, se ele tem algum grau de parentesco, por exemplo, com as partes em que ele vai julgar, né? Ele seria impedido. Se ele tem algum interesse ou se alguma coisa beira, né, ao interesse do juízo dentro de uma ação, de uma certa ação,
ele se declara suspeito. Teve uma questão recente aí, né, que era uma ação que estava discutindo pagamento do Poder Judiciário, pagamento dos funcionários do Poder Judiciário. Então, vai discutir o salário do juiz, né, de uma determinada categoria. Uma grande parte deles se declarou suspeita para julgar esse processo, porque eles têm interesse, né? Como é que eu vou julgar uma ação que está discutindo o meu próprio salário, né? Aí eu vou lá, julgo, falando, não, tem que aumentar mesmo o salário, né? Não precisa ser muito, não precisa ir muito longe para perceber. Tem as consequências lá na LOMAN, né, a Lei Orgânica da Magistratura, né, para os juízes que não se declarem suspeitos, mas está previsto em lei, sim. Agora eu não sei te dizer exatamente o artigo, mas se você der uma pesquisada rapidamente ali, aqui na internet, você encontra, tá? Suspeição e impedimento do juiz. Tá? E daí é descrito na lei o caso em que se aplica cada uma. Tá? Beleza? Professor, diga. No caso que envolve a questão anterior que foi mencionado, referente aos valores, enfim, em situações de danos emergentes, lucros cessantes, o dano moral já deve ser incluído no mesmo valor da demanda? Ou o juiz pode arbitrar além do que aquilo que foi mencionado, por se tratar de dano moral? Não, né? O próprio CPC ele faz menção, né, de que o valor da causa tem que ser o valor total do pedido, né, o do proveito econômico que seu cliente vai ter. Então, você vai incluir lá no valor da causa o valor do dano moral pedido também. Tá? Então, por exemplo, antes do CPC 2015, eu, por exemplo, não colocava valor de danos morais na causa. Eu colocava assim no pedido, né? Valor a ser arbitrado por Vossa Excelência, porque o juiz, ele é ser humano. Se você chega com muita prepotência, né, e coloca lá, eu quero 100 mil reais de indenização, sabendo que não vai dar esse valor, já gera um certo... Eu sinto isso, tá? Não posso confirmar, não sou juiz, né? Mas por contato com professores, com outros magistrados, a gente sente, né, que ele vai ver se você tem noção ou não do pedido que está fazendo. E na maioria dos casos, né, que eu atuei, sempre que eu colocava valor, dificilmente dá o valor que é pedido. Né? Você pede 10 mil, ele dá 2. Você pede 5, ele dá 7. Então, o que eu passei a fazer? Eu colocava lá, valor a ser arbitrado por esse douto juízo. Ponto. Ele que arbitra o valor. Com o vigor do CPC 2015, não. Ele fala que tem que dar valor para todos os pedidos. Então, você vai ter que inserir o valor dos danos emergentes, acrescidos de juros, de mora e correção monetária, vai colocar os lucros cessantes e vai colocar o dano moral, o valor dele, somar e botar no valor da ação lá, tá? No valor da causa. Tem que ter todos os valores, sim. Beleza? Beleza? Perfeito, professor. Agora, só para concluir, tem um outro ponto também que foi mencionado referente ao artigo 200 CPC, no que envolve a desistência ali de uma prova, por exemplo. Quando ocorre na situação, partindo do exemplo da testemunha. No caso, já foi citado as testemunhas para comparecer, certo? Foi designada a data desse comparecimento em audiência. Porém, a partir deste ponto, uma das partes pretende desistir de uma das testemunhas. É possível mesmo assim? Possível, né? Na verdade, no dia da audiência, né? A testemunha está lá para prestar depoimento. Né? Aí o juiz vai falar assim, tem testemunha do autor aí para ouvir? Aí você pensa, aí você conversou com a testemunha ali no fórum, no dia da audiência, né? E ela falou algumas coisas que você não gostou. Assim, ela falou, putz, essa testemunha vai me ferrar. Você fala, não, excelência, eu vou desistir da minha testemunha. Pronto, desiste, na hora ali. Tá? Então, esse ato unilateral, ele já tem validade na hora. Ele não precisa, não tem formalidade, não tem que ser antes da intimação da testemunha, pode ser qualquer momento. Tá? Que tem que Mas no caso, daí a testemunha, vamos supor, se a outra parte desiste da testemunha, a pessoa tem que aguardar que o juiz fale, o senhor está dispensado, ou ela pode sair ali do fórum e ir embora para a casa dela. Ela tem que esperar ser citada para ser dispensada pelo juiz, doutor. Não, ela, ali no caso, desistir da testemunha, né?
Se tiver alguém para ir avisar ela ali fora, mandar um WhatsApp para ela e falar, ó, né, se você não precisa de um... Porque geralmente, né, a testemunha vai, perde dia de trabalho, precisa de um atestado ali que ela compareceu na audiência, né, que ela vai receber esse atestado de qualquer maneira, ela só não foi ouvida. Se ela não precisar de documento nenhum, você desistiu dela, tchau e benção, pode ir embora, não tem problema. Mas no caso daí, não tem como alegar que a testemunha não foi, usou de má fé, tudo isso, doutor? Não é melhor a testemunha aguardar para o juiz falar, o senhor está dispensado, para ter algo no papel, algo que firme, ela possa ter um respaldo? Porque na hora da audiência, quando você fala assim, não, eu desisto da testemunha, já é reduzido a termo. E ali na ata de audiência né, fica constante, né? Testemunha X do autor dispensado pelo próprio requerente. Pronto. Já é o documento válido ali para dizer que ela compareceu, mas, né, se diz assim, para resguardar a testemunha, né, num caso de falar, ela faltou na audiência. Não tem como, porque assim que você desiste, já consta em ata de audiência a desistência da testemunha. Beleza? Fechou? A Rosilene quer perguntar? Alô? Estão me ouvindo? Minhas dúvidas foram sanadas, professor. Obrigado. Beleza. Ô, professor, tá me ouvindo agora? Agora estou. As minhas também, obrigado. Então, eu tenho duas perguntas. Uma é o seguinte, porque o valor da causa é obrigatório, né? Sim. Tem que ter. Se não tiver, né, eu não sei. Queria saber quais as consequências daí, porque dela vai ficar uma petição falha, uma petição incompleta. Ela vai ser Exato. A consequência, então, esqueci de colocar o valor da causa. Com o CPC antigo, o juiz ele podia indeferir tua inicial, acabou o processo ali. O que você vai ter que fazer? Né? Entrar com a ação de volta. Se você pagou custas da ação, ia ter que pagar de volta para ingressar com a ação. Hoje, o que acontece com o novo CPC, graças a Deus, o juiz não pode tomar essas decisões surpresa, né? Ele tem que te avisar. Então, ele te intima para emendar a inicial. Ele fala, ô autor, você esqueceu o valor da causa. Aí você vai lá e faz a emenda na inicial. Mas quais são as consequências de valor da causa? Né? Faltou o valor da causa, inépcia da inicial, o juiz, em tese, ele pode indeferir a sua inicial, mas ele vai ter que te oportunizar a palavra, né? Ele vai ter que te intimar e avisar do que aconteceu. Outra consequência do valor da causa é a questão da sucumbência, né? Então, às vezes você faz um pedido muito grande, né? Você faz 5 pedidos nesse valor lá. Em 4 pedidos deu 100 mil reais e no 5º pedido era mais 100 mil reais. E você perdeu um desses pedidos. Você não venceu. Então, qual é a consequência ali desse valor? É a sucumbência, né? Aquele valor que você vai ter que pagar para o advogado da parte contrária, que vai ser um percentual sobre o valor da causa daquele pedido que você perdeu. Então, essas são as consequências. Uhum. E quando que o autor ele pode desistir de uma ação, né? Porque o autor ele também pode desistir, né? Ele abre uma ação, ele se arrepende, ele tem um tempinho para desistir. Sim, ele vai ter tempo para desistir. Isso veja, é um ato unilateral de vontade, né? Até fixar, né, a controvérsia, né, você pode desistir da ação a hora que você bem entender. Muito bem. 9.5. Vamos lá. Pronunciamentos do juiz, pessoal. O que eu quero chegar. Vamos ler o artigo 203. Eu coloquei aqui ler, porque talvez ele seja muito comprido para o slide. Então, deixa eu abrir aqui o CPC rapidinho. CPC. Nossa, graças a Deus. Até ia pegar meu vademecum ali, mas tem a internet para nos salvar. O que diz lá o artigo 203? Tá? Pronunciamentos do juiz. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Tá? Então, o juiz ele pode ter esses 3 atos dentro do processo, esses 3 pronunciamentos dentro do processo. Sentença, pessoal. Então, o que é a sentença? A sentença é uma decisão que põe fim ao processo. Essa é uma definição rasa que é dada
para a sentença. É aquilo que faz a gente facilitar o entendimento, né? Então, se essa decisão que o juiz tomou, né, esse pronunciamento dele, acabou com o processo, né, ou pelo menos com uma etapa do processo, essa decisão é uma sentença. Tá? Vejam que, às vezes, não vai vir escrito sentença no nome lá do que ele escreveu. Às vezes, ele dá uma decisão lá que é sentença. Põe fim ao processo, mas não descreve sentença para você, bonitinho, para você conseguir discernir. E qual que é a consequência disso? É saber qual recurso que é cabível. Tá? Vocês vão ter aula, né, eu não sei se vai ter teoria geral do recurso e depois os recursos específicos dentro de cada área de processo, mas a gente conseguir identificar qual é o tipo de decisão do juiz é muito importante. Tá? Então, aqui, pessoal, vejam, na sentença, você tem que perceber se o juiz decidiu ou não o mérito da causa com base nesses artigos aqui, tá? Estamos falando do processo civil, artigo 485 e 487. Vamos lá ler eles para a gente conseguir identificar se vai ou não a decisão do juiz ser uma sentença. Aqui que diz lá, 485. Aqui a gente entra no capítulo 13 do Código de Processo Civil, que fala da sentença e da coisa julgada, né? E no 485 diz assim, o juiz não resolverá o mérito. Então, ele não vai apreciar a discussão, né, que foi colocada, o litígio, ele não vai discutir aquilo que está controvertido no processo. Então, ele não resolve o mérito quando? Ele indeferir a petição inicial. Então, se o juiz ele dá uma decisão que nem está escrito sentença lá, mas tem estrutura de sentença, e a gente vai ver como que é a estrutura de uma sentença, ele diz assim, indefira a petição inicial do autor pela inexistência de valor da causa, bem como, apesar de existirem pedidos, não existir a causa de pedir. Né? Você esqueceu de explicar para o juiz por que você está pedindo aquilo que você está pedindo. E ele indefere a sua inicial. Essa decisão, pessoal, é uma sentença. Está lá no artigo 485. Logo, né, das decisões, né, que são sentença, que põe fim ao processo, porque aqui ele vai falar, extingo a ação, extingo o processo. Vejam, acabou, botou fim no processo. Vai caber recurso de apelação. Tá? Isso vocês vão ter especificamente, então não precisa, acho que, decorar nesse momento, né? ou já entender exatamente qual é o recurso cabível. Mas o importante é identificar que essa decisão dele botou fim no processo, é sentença. Tá? Inciso 2, o processo ficar parado durante mais de 1 ano por negligência das partes. Aqui, por negligência das partes. Se você deixa se manifestar, né, em algum ato e passa 1 ano sem andar esse processo, por culpa de uma das partes, o juiz vai decidir o processo sem julgar o mérito. Tá? Vejam, está dizendo por negligência das partes. Tá? Tem casos em que o judiciário vai esquecer de movimentar seu processo lá por mais de 1 ano? Tem, né? Então, aí você vai ter que ficar incomodando. Lembra que eu falei na aula passada que às vezes você tem que fazer aquela petição assim, requer o prosseguimento do feito, né? Você pega uma varinha e cutuca o judiciário lá, ei, se mexe aí, cara, faz alguma coisa, né? É tua vez. Então aqui ele vai extinguir a ação quando o processo ficar parado. Muito bem. Inciso 3º, não promover os atos e as diligências que lhe incumbir o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Então, se você deixou, né, de movimentar o processo sendo autor por mais de 30 dias, não promoveu o ato, não realizou nenhuma diligência, extingue a ação. Tá? O que o juiz vai dar na decisão lá? Ele vai falar, extingo a ação, extingo o processo está extinto. Tá? Acabou, botou fim no processo, é sentença. Tá? Aqui eu não sei se vocês já estudaram, né, isso aqui.
perempção, litispendência ou coisa julgada. Já viram? Não? Tá? Então, quando tiver perempção, litispendência ou coisa julgada, também o juiz ele vai declarar, ele não vai julgar o mérito da ação. Se for coisa julgada, já foi julgada a ação. Então não tem porquê, aquela discussão, aquela causa de pedido já foi julgada em outro processo, fez coisa julgada, não tem mais que se manifestar sobre aquilo. Então eu nem discuto, extingo o processo. Tá? Na verdade, eu estou vendo um por um aqui com vocês, pessoal, não é incumbência dessa matéria, só para vocês saberem que existe. Então não vamos nos aprofundar nisso. Tá? Porque o que vocês têm que entender aqui é que a sentença põe fim no processo. E o que é sentença? Que julga a ação com base nos artigos 485 ou 487 do CPC. Diga lá, Henrique. Professor, eu só queria que você esclarecesse essa questão da decisão de mérito, que eu não consegui entender muito bem do que se trata. Tá. Então, dentro do processo, nós temos questões processuais e questões de direito material. Quando você tem algum problema, né, na sua relação jurídica, no negócio jurídico, você vai ingressar com uma ação para chamar o judiciário para te salvar. Falar, juiz, comprei o carro e não me entregaram. Está atrasado aí 2 meses a entrega do meu veículo. Então eu quero uma indenização por danos morais, né, o que seja. O mérito da ação, né, é discutir se existe esse direito, se você tem direito à indenização por danos morais, né, se realmente houve, né, o atraso, né, você vai produzir as provas para demonstrar. Aqui, se for caso, o direito do consumidor, né, para inverter o ônus da prova, etc. Mas o mérito é discutir a questão principal do processo. Por que você está entrando com essa ação? Quando não é o mérito que é resolvido, são questões processuais. Vejam que as opções aqui que eu estou lendo para vocês, que o juiz não resolve o mérito, é porque tem defeito no processo, não é defeito no teu pedido. Então, eu nem chego a discutir o teu pedido, eu nem chego a discutir se a empresa teve culpa no atraso da entrega, se vai aplicar o direito do consumidor ou não, se você tem direito a danos morais, nem chego nesse ponto, porque tem um defeito no processo que para ele antes. Então, veja, indeferir a petição inicial. Né? Não quer dizer que você não tem direito, tá? Quer dizer só que tua petição inicial está errada. Faltou alguma coisa, então foi indeferida. Não chega nem a ver o mérito. O juiz ele nem se pronuncia sobre o mérito. Tá? Deu para entender? Vocês não chegaram a ver essa diferença entre direito material e direito processual? Eu lembro que o Thierry passou um trabalho falando sobre esse princípio de mérito, decisão de mérito, alguma coisa assim, mas ficou bem mais claro agora, professor. Obrigado. Beleza. Então, é isso, né? Eu falei para vocês, assim, né? A tendência aqui na graduação de Direito é que as disciplinas sejam bem teóricas. E já que eu assumi essa disciplina para dar duas semanas de aula e gravar uma outra aula, né, pessoal? Vamos pegar de um ponto de vista mais prático e direto aí, que visa daí, eu acho que complementa a teoria, né? Então, os outros professores, eles têm essa competência teórica, já passaram para vocês, e se a gente unir os dois mundos, aí talvez facilita um pouco. Que aí você consegue entender, talvez, a teoria de uma maneira mais tranquila, para depois se desenvolver nela, né? Que na hora que você vai escrever no processo, você não vai usar essa linguagem que eu estou falando para vocês, né? Do jeito que eu estou falando para vocês. Muito bem. Então, rapidamente, os outros... Henrique ainda quer perguntar ou só não abaixou a mão ali? Acho que só não baixou. Beleza. Eu não ia baixar. Beleza. Então, ali, né? Rapidamente falando, né? Inciso... cadê? Inciso 4º, verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, né? Então, faltou pressupostos processuais. Vejam, é tudo defeito no processo, né? 6, verificou a ausência de legitimidade ou de interesse processual, né? Então, você não era parte legítima para propor essa ação. Nem discuta o mérito, né? Por que eu vou discutir a discussão se você nem podia estar pedindo isso que você está pedindo? Não era a você que cabia. No 7º, acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem, né? Ou quando o juiz arbitral reconheceu sua competência.
Então, você fez um acordo lá para entrar na justiça arbitral, né, para ir para uma câmara arbitral privada, particular, se você tivesse um problema com aquela pessoa. E quando esse problema surge, você vai para o judiciário. Mas aí tem uma cláusula arbitral no contrato. Aí o juiz olha o contrato e fala, ó, tem uma cláusula arbitral aqui. Então, a justiça não vai ser competente para julgar. Vai lá discutir na justiça arbitral. Ele não vai discutir o problema que você teve com a pessoa. Ele não vai entrar no mérito. Muito bem. E, por último, inciso 8º, homologar a desistência da ação. Você desistiu do processo. O juiz não vai olhar o motivo do processo, não vai julgar o mérito. Ele só vai falar, desistiu? Ok. Então, extingue o processo por desistência. 9º, em caso de morte da parte e a ação for considerada intransmissível por disposição legal. Então, não vai ter nenhum herdeiro para responder o processo lá, né, para atuar em sua causa. Não vai ter nenhum substituto nesse processo para você. Extingue o processo sem discutir o mérito. Tá? E aí tá, inciso 10, nos demais casos prescritos nesse código. Tá? Então, dependendo aí especificamente em alguma outra previsão, ainda assim vai ter casos em que o juiz pode extinguir o processo sem resolver o mérito. Aí vai depender de cada caso. Vejam que aqui, pessoal, num dos parágrafos, né, foi a pergunta da colega ali, dá para desistir da ação a qualquer hora e tal. Diz lá o parágrafo 5º, a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. Então, antes do juiz decidir o processo, você pode desistir dele. Muito bem. Façam um exercício depois, né? Claro, essa é a matéria da nossa disciplina aqui. Leiam os artigos, né, pessoal? É o mínimo aí que vocês têm que levar como lição de casa. Porque aqui a gente está só dando uma olhada em casos que há sentença, existe sentença. Daí vocês, por interesse próprio, vejam, né, quais são as justificativas ali que podem causar a extinção da ação. Tá? E daí o 487, ele diz quando que o juiz resolve o mérito. Quando que o juiz entra lá na discussão do direito mesmo, que está sendo pedido? Né? Então, inciso 1º, quando acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Reconvenção, já viram que acho que ainda não, porque vocês não tiveram processo civil, né? A reconvenção, pessoal, é uma ação dentro da ação. Então, eu ingresso com uma ação contra você pedindo indenização por danos morais. Contando a historinha, falando que você me xingou, que eu fiquei chateado, foi na frente de um monte de pessoas, então isso me gerou um dano moral, etc., ofendeu a minha honra. Beleza. E daí, no caso, quando eu recebo esse processo, eu falo assim, não, foi esse cara, foi ele que me xingou, inclusive porque ele me causou um dano. Ele foi e chutou meu carro, amassou a porta do meu carro. Então, dentro desse mesmo processo que eu estou sofrendo, eu faço um pedido, falando assim, olha, não só a culpa é dele pelo dano moral, então o dano moral não é cabível, mas ele me causou um dano no meu carro, amassou minha porta. Então eu quero uma indenização por danos materiais. Isso é reconvir. Eu processei a pessoa dentro do próprio processo que ela entrou contra mim. Tá? Vocês vão ter isso de maneira específica em outra matéria, tá? Mas é só para entender o que é aqui rapidamente. Então, quando o juiz acolheu o pedido, ele julgou o mérito. Bom, você falou, eu quero danos morais. Chega no fim do processo, o juiz fala, com base no contexto probatório, né, principalmente no depoimento da testemunha XYZ, então, reconheço a existência dos danos morais, condeno o réu ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor X. Ele decidiu o mérito, ele decidiu aquilo que você estava pedindo e discutindo no processo. Então, sentença, porque ele pôs fim ao processo. Ele falou, você tem direito. Ou você não tem direito a isso que você está pedindo. Acabou o processo. É sentença. Tá? Inciso 2, decidir de ofício. Né? Então, já viram isso, né? Quando fala de ofício, é quando a autoridade pública, porque aqui nem sempre é só o juiz, né? Por exemplo, o delegado também tem vários atos que ele realiza de ofício. Tá? Mas quando fala de ofício é porque ele não precisa ser provocado por ninguém. Ele mesmo pode chegar e tomar uma decisão, sem você pedir.
né? Ele olha lá no processo e fala, nesse caso aqui tem que aplicar isso aqui, por exemplo, né? Principalmente com questões de ordem pública,